Estávamos trabalhando com o artigo 26 caput, que trata de isenção de pena para o doente mental, para o portador de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Mas o artigo 26 se contenta com a verificação dessa doença mental. Basta ser portador de doença mental que já está absolvido, já vai estar isento de pena? Não. O critério de exclusão da culpabilidade, que acarreta a isenção de pena, é um critério biopsicológico. Então, fatiando o artigo 26, podemos elencar 5 aspectos que devem ser levados em conta. Vamos observar aí no slide. Primeiro, tem que ser detectada uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou um desenvolvimento mental retardado. Mas não basta esse aspecto biológico. Tem que ser apurado o aspecto psicológico. O quanto que essa doença afetou no momento da ação ou omissão criminosa. Então a gente tem aqui, primeiro, doença mental; segundo, desenvolvimento mental incompleto ou retardado; terceiro, desenvolvimento mental retardado; quarto, ao tempo da ação ou omissão. Ou seja, não me interessa antes do crime e nem depois do fato definido como crime. Me interessa no momento do crime. Tá? Então, lá no item 4, fala ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender ou de se autodeterminar. O que o Código Penal nos traz nesse texto do artigo 26, que eu extraí esses 5 elementos, é que tem que ter um nexo entre a doença mental e a ausência de capacidade de entender ou de se autodeterminar. Tem que ter esse nexo, senão a gente não aplica essa causa de isenção de pena. Não são requisitos cumulativos. Observe que eu criei uma equação, digamos assim. Posso ter 3 combinações que, se verificadas, vai levar à isenção de pena. Primeira situação, situação A. Se eu tiver, número 1, doença mental, e o número 4 e 5, ou seja, que tenha deixado inteiramente incapaz de entender ao tempo da ação ou da omissão, é isento de pena. Na situação B, é o portador de desenvolvimento mental incompleto, que era inteiramente incapaz de entender ou de se autodeterminar ao tempo da ação da omissão. E a situação C é o portador de desenvolvimento mental retardado, que, em razão disso, ao tempo da ação ou da omissão criminosa, era inteiramente incapaz de entender. Então tem que ser verificada esses dois aspectos, o aspecto biológico e o aspecto psicológico. E sempre tendo como referência o momento da ação ou da omissão. Observa a equação, eu combinei o aspecto biológico com a situação psicológica, 4 e 5. E depois combinei a situação biológica 2 com os itens 4 e 5, que é onde me permite avaliar, aquilatar o aspecto psicológico. E depois o item 3, o elemento 3, que combinado com a situação 4 ou 5 me permite avaliar a questão biológica e a questão psicológica. Então, resumo da ópera: o critério de afastamento da pena, de exclusão da culpabilidade, doença mental, é um critério biopsicológico. O critério de isenção de pena, de afastamento da culpabilidade, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, são critérios biopsicológicos. Não é um critério puramente biológico, não é um critério puramente psicológico, é misto, é biopsicológico. Ok?
deixar para o próximo vídeo. A gente vai falar das doenças mentais, ok? Até daqui a pouquinho, para não ficar um vídeo muito extenso.